Olá, meus queridos! Olha só o que a professora Alciele preparou para vocês aqui no canal Alciele Nobre, o canal que melhor prepara você para a redação. Gente, são várias dicas, temas de estrutura, de dicas de gramática no seu texto e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer uma conclusão show. Conclusão que vale 200, porque no Enem de caráter específico, esse parágrafo tem uma nota. A conclusão ela vale 200, ela precisa atender a seguinte questão: elaborar uma proposta de intervenção social respeitando os direitos humanos. Então, olha, e essa proposta de intervenção social tem que ser de que modo? Detalhada. Porque uma conclusão de um outro vestibular, que não seja o Enem é muito específico quando exige isso, porque são problemas sociais apresentados no recorte temático. Outro vestibular era só uma síntese, um fechamento das ideias, no Enem não. É no Enem, assim, na redação, que você vai demonstrar a sua cidadania, o exercício da cidadania aí, nesse trabalho de construção de uma proposta para solucionar este problema. Daí, essa proposta primeiro tem que ser viável. Precisa ser viável. Não é utópica, não. Ela tem que ter possibilidade de acontecer. Depois, essa proposta, ela tem que ser detalhada. Vocês não podem esquecer esses elementos. Tem que ter um agente. Quem é o agente? Aquele que vai fazer, que tem poder para realizar essa proposta. Uma ação, que é a proposta em si, um meio, através de quê, mediante o quê, por meio de quê, e um efeito, que é a finalidade. Essa proposta está sendo executada a fim de quê? Com qual propósito, com qual objetivo? Pronto. Feito esse detalhamento, você vai finalizar este parágrafo com a frase fecho. Então, aí nós temos exatamente uma conclusão muito inteligente. É fato que na conclusão você vai ter que usar conectivo sim de conclusão. O mais famoso é portanto. Se você está usando portanto em todas as suas conclusões, não tem problema. Tem não. Qual o problema? Não é certo? Então não é problemático. Não fica mudando não, porque aí você já está bem preparado, bem treinado para usar o portanto. E também existe uma outra característica aí. Além de usar esse conectivo, você não pode começar esse texto já dizendo o que tem que ser feito. Não. Tem toda uma estrutura que a gente precisa obedecer. Acho que vocês viram o nosso vídeo de introdução, o nosso vídeo de desenvolvimento, e aqui vai o nosso vídeo de quê? De conclusão. E quais são as partes que compõem esta conclusão? Primeira parte, o que compõe essa conclusão é uma retomada à tese. Primeira coisa, retomar a tese. Põe aí o conectivo de conclusão, portanto, e retome a tese. É uma frase curta, você vai gastar uma linha e meia do seu texto para retomar a tese. Depois da retomada da tese, você vai construir a proposta de intervenção. Segunda parte da conclusão, proposta de intervenção. É o detalhamento da solução do problema. Quem vai fazer, o que vai ser feito, por meio de quê e com qual finalidade. Necessariamente nessa ordem, professora Alciele? Não. Você pode utilizar o agente, depois o por meio de quê, não é? O como vai ser feito. Depois você pode utilizar a ação, por fim a finalidade. Eu já vi textos que obtiveram 1000, iniciando já com a finalidade, visando obter o melhor resultado, tal, mas não tem problema. O importante é ter todos os elementos. Ô, professora Alciele, eu tenho que construir quantas propostas de intervenção para uma conclusão 1000? Vai depender do tema? Vai. Há temas que há temas que vão exigir, sim, pelo menos dois agentes sociais. Há temas que um é suficiente, mas você não pode esquecer de uma coisa. Essa proposta de intervenção tem que ser detalhada. É isso que tem que ser.
E no final, nós vamos ter a frase fecho. Alguns alunos, quando começam um texto fazendo alguma alusão à Constituição Federal, alguma citação filosófica, um livro de literatura, um verso de um poema, o verso de uma canção, eles acabam fechando o texto com essa ideia que começou, causa aquele efeito de fecho. Isso também é muito legal, ok? E aí, vamos só lembrar, o que tem que ter nessa conclusão? Primeiro, retomada da tese, detalhamento da proposta e frase fecho. Pronto, arrasou. 200 aí na competência 5. Só que a professora Alciele trouxe um exemplo bem interessante aqui de uma conclusão sobre o tema que tem aqui no nosso canal, o aumento dos animais de rua, né, dos animais de rua no Brasil. Olha, o aumento dos animais de rua no Brasil, olha como é complicado. Então, qual seria uma proposta viável de solução para esta problemática? Vem para cá, vem. Preste atenção aqui nesse parágrafo que eu trouxe, e esse parágrafo ele é estruturado nessas 3 partes que eu expliquei, certo? Olha só. Vejam só como este parágrafo começa. Primeira parte, tá? Tem assim: infere-se, portanto, que o aumento do número de animais nas ruas é um grande mal que precisa ser mitigado. Eu declarei lá na tese que isso precisa ser contido, o número de animais precisa ser reduzido. E aqui eu trouxe essa ideia. Olhe que eu coloquei infere-se, portanto. Portanto, é o conectivo de conclusão, que está entre vírgulas porque ele não introduziu o parágrafo. Também eu poderia começar. Portanto, infere-se que o aumento poderia começar desse jeito. Tanto faz eu começar com o conectivo, como depois da primeira expressão, utilizar o conectivo. Se eu utilizar depois da primeira expressão, eu tenho que pôr entre 2 vírgulas. Agora vamos para o quê? O detalhamento da proposta. Dessa forma, cabe ao poder público, por meio de parceria com ONGs e universidades, executar um plano de ação a fim de reduzir a quantidade de animais nas vias públicas e todos os problemas decorrentes disso. Prestem bem atenção. Primeiro conectivo, dessa forma. Cabe a quem? Quem é o agente? Poder público. Como isso vai ser feito? Por meio de quê? Por meio de parceria com ONGs e universidades, tá? Por meio de uma parceria. O que é que vai ser feito? Executar, esse é o plano, é a ação, ó. Executar um plano de ação com qual finalidade? A fim de reduzir a quantidade de animais nas vias públicas e todos os problemas decorrentes disso. Está aqui o detalhamento, quem, como, o que e a fim de quê, com qual efeito. É óbvio que na conclusão você tem um espaço para explicar melhor como essa ação vai ser feita e eu coloquei aqui. Tal plano deve efetivar campanhas de vacinação e castração, bem como a promoção de feiras para adoção responsável desses animais. Feito isso, é bem provável que a sociedade e o poder público confirmarão aí seu dever com a coletividade. Ou seja, houve uma proposta, um detalhamento dessa proposta. Eu iniciei esse parágrafo retomando a tese e eu finalizei esse parágrafo com uma frase fecho. Feito isso, é bem provável que a sociedade e o poder público confirmarão o seu dever com a coletividade. Ok? Gostaram aí das nossas estratégias aqui na elaboração deste parágrafo de conclusão? Pois é, um bom parágrafo de conclusão precisa ter uma proposta como detalhada. Então, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir aqui o nosso vídeo, que eu estou esperando, sim, o seu like e o seu comentário. E também que você possa curtir todos os vídeos aqui do nosso canal. Aproveita o nosso canal e assim tenha uma orientação para você construir uma redação muito boa, muito show, muito perfeita, muito topástica. Certo? Então, ó, tchau e até uma próxima aula com a professora de vocês, com a professora Alciele Nobre.